Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Vamos mais uma vez falar sobre a Grécia Antiga. A gente está chegando nas partes finais do capítulo. Já conhecemos algumas cidades, já conhecemos a origem desse povo e agora vamos falar dos movimentos de guerras, alianças entre cidades, porque afinal de contas a gente gosta também de falar de guerra, né? Não sendo com a gente gosta. Então vamos lá. No período da Grécia Antiga, durante o período em que o povo grego existiu e dominou o mundo antigo, eles passaram por alguns conflitos. E por que eles passaram por esses conflitos? Porque à medida que o território da Grécia Antiga foi crescendo e se desenvolvendo, ele foi ficando mais visado por outros povos. Quanto mais próspero, quanto mais desenvolvido é o território, mais interesse ele desperta. É igual uma pessoa, né? Quanto mais bonito, mais bem sucedida essa pessoa é, mais interesse ele vai chamar. Os territórios são a mesma coisa. Então, à medida que o território grego, do povo grego, foi crescendo, foi se desenvolvendo culturalmente, economicamente, foi chamando a atenção de outros povos, foi despertando o interesse de outros povos. E aí o que, que vai acontecer? Quando um povo se interessa por um território que já é ocupado, ele vai invadir. E se ele invade, isso sempre acaba gerando um conflito, ou uma guerra, como a gente costuma chamar. Então, durante o período da sua história, o povo grego enfrentou algumas dessas guerras e a gente vai estudar elas aqui. A primeira delas é a Guerra Greco-Pérsica, ou as Guerras Greco-Pérsicas, que foram, como o próprio nome fala, né, eventos de conflitos entre o povo grego e o povo persa. Dois grandes povos da Era Antiga, duas grandes sociedades da Era Antiga e que coexistiram, ou seja, viveram mais ou menos ao mesmo tempo, em regiões próximas. Então, como a gente estudou há uns capítulos atrás, o território da Pérsia, que começou pequeno, foi crescendo, 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 se tornou um grande império. À medida que os reis persas iam invadindo territórios, vencendo conflitos e anexando cada vez mais terra aos seus domínios, até que chegaram na região das cidades gregas. Quando eles chegam na região da Grécia, o rei Dario e depois o rei Xerxes vão tentar invadir aquele território. A princípio, as cidades gregas elas são independentes. Estando independentes, elas ficam muito mais vulneráveis. Então, o que, que vai acontecer? Percebendo a ameaça da guerra com os persas, chamadas guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, também eram chamadas assim, os gregos eles começaram a se unir. As cidades-estado gregas elas começaram a se unir. Por mais que cada uma tivesse o seu governo independente, os governos de cada cidade começaram a juntar forças, a formar um único grupo para se proteger contra o inimigo que nessa época eram os persas. Então, somos independentes, somos, mas todos somos gregos, né? Então, vamos nos unir enquanto gregos para expulsar os bárbaros, como eram chamados, as pessoas que eram de fora, no caso aí os persas. A princípio, essas cidades-estado que se uniram eram lideradas por Atenas e Esparta, as duas cidades que mais se destacavam. Com o tempo dessa união e à medida que eles iam vencendo as guerras contra os persas, Atenas foi se destacando ainda mais entre as cidades gregas. Por conta desse destaque que Atenas passou a ter como líder de todas as cidades gregas, né, então se formou esse período que a gente chama de hegemonia ateniense, onde a cidade de Atenas, o povo de Atenas, o governo ateniense se destacava dentre todas as cidades gregas. Nesse momento, para se unirem contra os gregos, contra os persas e vencerem definitivamente a ameaça dos persas, se formou a partir das cidades gregas a Liga de Delos. O que era essa Liga de Delos? Era uma aliança entre várias cidades gregas lideradas pela cidade de Atenas, que nesse momento era vista como a mais importante. Qual o objetivo dessa liga? Por que eles se uniram? O objetivo era simples, era buscar a proteção mútua contra possíveis ataques externos nesse momento dos persas.
O que seria essa proteção mútua? As cidades se protegiam umas às outras. Sozinhas elas ficavam muito mais indefesas. Então, se unindo, elas teriam mais força, como diz aquele velho ditado, a união faz a força. Juntas elas teriam muito mais força para resistir e expulsar o inimigo. A princípio, essa Liga de Delos, que nada mais é do que a união de cidades gregas, a princípio ela tinha como sede a cidade de Delos, por isso o nome, Liga de Delos, e as cidades-estados eram independentes, cada uma delas. Elas tinham a obrigação de contribuir com navios, soldados e dinheiro para se preparar para a guerra, para uma possível guerra. No começo, o patrimônio da Liga, ou seja, o dinheiro que era doado, os soldados e os navios ficavam na cidade de Delos, que era a sede. Com o tempo e com a ascensão de Atenas cada vez mais importante como cidade, os líderes da cidade de Atenas, o governo de Atenas, passou também a dominar a Liga e a controlar o patrimônio da Liga. Isso passou a gerar um certo desconforto entre as outras cidades. Algumas cidades começaram a reclamar por que Atenas era mais importante, por que Atenas mandava no patrimônio da Liga, se todas as cidades eram importantes, todas as cidades formavam a Liga, então por que só Atenas mandava? Isso começou a gerar algumas reclamações, começou a gerar alguns desentendimentos, e dessas reclamações surgiu uma segunda liga, um segundo grupo de cidades, dessa vez lideradas por Esparta. Depois que os gregos conseguiram vencer os persas, Atenas continua sendo a cidade mais importante, continua se impondo sobre as demais, querendo mandar em todo mundo. Então, junto com Esparta, outras cidades como Corinto, Mégara e Tebas vão se juntar e formar uma nova liga, tipo aquela história do filme Meninas Malvadas mesmo. Né? Não estão gostando das populares do colégio, então vamos formar um novo grupo das populares do colégio. Então, as cidades gregas foi mais ou menos assim. A gente não está gostando da líder do nosso grupinho, então vamos formar outro grupinho. Nesse caso, esse outro grupinho, né, passou a se chamar Liga do Peloponeso e passou a ser liderado por Esparta. Então, nesse momento, existiam duas ligas formadas com duas cidades liderando dois grupos de cidades na Grécia Antiga. De um lado a gente tinha a Liga do Peloponeso, liderado por Esparta, e do outro lado a gente tinha a Liga de Delos, liderado por Atenas. É óbvio que em algum momento isso aí ia dar em confusão. É óbvio que em algum momento eles iam ter que se enfrentar. E foi o que aconteceu com a Guerra do Peloponeso, que foi nada mais, nada menos do que um enfrentamento direto entre as duas ligas. A Liga de Delos, liderada por Atenas, mas também com outras cidades, versus a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, mas também incluindo outras cidades. Essa guerra ela não foi só um desentendimentozinho, tipo um Twitter de um lado, outro Twitter do outro e joga indiretas, de jeito nenhum. Foi um conflito de verdade que durou mais de 20 anos. E quando esse conflito terminou, os espartanos saíram vencedores, os atenienses e a Liga de Delos perderam. Com isso, Esparta se estende como a cidade mais influente do mundo grego durante 30 anos depois da Guerra do Peloponeso. Então, depois que vence a Guerra do Peloponeso, a Esparta vai se tornar a cidade mais influente e importante do mundo grego. Merecido, né, gente? Porque vencer uma guerra de mais de 20 anos não é para qualquer um. Só que essa liderança de Esparta, essa superioridade espartana não dura para sempre. Depois de um certo tempo, outras cidades começam a se revoltar e a principal delas é a cidade de Tebas, que também fazia parte da Liga do Peloponeso, era a princípio aliada de Esparta e que também contava com um poderoso exército. Aprendeu direitinho com os espartanos, né? E aí Tebas vai assumir a hegemonia das outras cidades, tomando o lugar de Esparta.
Só que com isso, o que vai acontecer? Primeiro foi Atenas, depois teve uma guerra, aí depois foi Esparta, aí depois teve outra confusão, depois foi Tebas. Com isso, gente, as cidades elas se enfraquecem. Porque se tem uma liga e dentro dessa liga os membros dessa liga começam a brigar entre si, é óbvio que todos vão se enfraquecer. Foi isso que aconteceu. Então, nessa confusão aí das cidades brigando entre si, vai surgir uma outra cidade que não tinha a princípio nada a ver com esses conflitos e vai assumir o controle, porque as principais cidades gregas estão enfraquecidas. É a cidade da Macedônia. A Macedônia, ela fica bem aqui, ó. Ela também faz parte do mundo grego, mas não é uma das cidades mais famosas até então. Só que vendo o desentendimento das mais famosas, como Esparta, que está aqui, Tebas, Atenas, vendo essa confusão toda, a cidade da Macedônia, liderada pelo rei Filipe, vai intervir e vai resolver dominar, né? Já que todo mundo pode dominar, por que a gente também não pode? Então, já que o mundo grego estava enfraquecido, as cidades estavam enfraquecidas, o rei Filipe da Macedônia foi muito sabido, enviou os seus exércitos e conseguiu dominar o território grego e se tornar então a cidade mais influente. Depois dele, o seu filho, Alexandre Magno, também chamado de Alexandre o Grande, vai expandir esse domínio além do mundo grego para praticamente todo o mundo antigo. Primeiro, o rei Filipe vai dominar as cidades gregas. A partir do rei Filipe, depois do governo do rei Filipe, veio o governo de Alexandre, filho dele. Alexandre era um famosíssimo e muito bom chefe militar e que teve muitas vitórias militares durante o período de 10 anos, que foi o período de expansão do famoso Império Macedônico. Ou seja, a cidade da Macedônia deixa de ser apenas uma cidade do mundo grego e vai se tornar um império, vai invadir e conquistar diversos territórios do mundo antigo. E transformou-se em um dos maiores territórios de toda a antiguidade. É um dos militares, um dos imperadores mais famosos que existe, o imperador Alexandre, não à toa chamado Alexandre o Grande, justamente por todas essas conquistas que ele obteve. Só que, por conta do tamanho do seu território, Alexandre não consegue administrar todo ele da mesma forma. Ele vai ter um grande problema em administrar o território de uma forma estável, de uma forma igual. Esse daqui, gente, é o território do Alexandre, da Macedônia. Isso aqui é o Império Macedônio. Quando a Macedônia começa a querer dominar o mundo, a princípio o mundo grego, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é a Macedônia original. É daqui que sai o rei Filipe para tentar dominar as outras regiões e vai vai dominar várias cidades gregas. Depois disso, eles começam a se espalhar por outras regiões, a Mesopotâmia inteira, a Pérsia inteira, vai chegar até aqui, ó, vai chegar no Egito, aqui, uma boa parte do Egito. Então, isso daqui, esse pedacinho aqui é a Macedônia do rei Filipe. E isso aqui, tudo em laranja, é o que o Alexandre, filho dele, transforma em Império Macedônio. Não é à toa que ele funda cidades como Alexandria, Alexandrópolis, Alexandria Niceia, Alexandria de Cáucaso, Alexandria Arcósia, Alexandria de Opiena, ou seja, ele batizou o mundo inteiro de Alexandria, porque o mundo era dele mesmo, né? Só que com um império desse tamanho, ele começa a ter problemas, e principalmente por conta dos generais que ele deixava nas regiões para dominar. O Alexandre, durante 10 anos, ele consegue formar esse império aqui, mas ele não consegue montar uma estrutura administrativa para sustentar esse império. E é por isso que depois de um certo tempo, depois desses 10 anos, esse império aqui ele vai se desfazer.
e ele vai se desfazer justamente por problemas administrativos. À medida que o Alexandre não ia conseguindo manter a união entre os seus generais, entre os chefes de exército que ele deixou ali para dominar cada região, ele não conseguia manter essas pessoas unidas trabalhando para ele. Os generais começaram a brigar entre si, cada um querendo mais territórios, cada um querendo conquistar mais, e isso acabou fazendo com que o grande império macedônico se fragmentasse, ou seja, se dividisse em vários pedaços. Alguns desses pedaços foram dominados pelo seu território de origem, como por exemplo o Egito, a Pérsia, e outros se transformaram em novos impérios, em novos países, mas tudo isso devido a um problema administrativo. Só que isso não deixa de lado a importância do que o Alexandre o Grande fez para a história e principalmente para os gregos, porque a partir do momento que ele expande o território, ele também leva a cultura, ele também leva costumes dos gregos para outros mundos e pega costumes de outros mundos e transforma também para a sociedade grega. Então, revisando aqui bem rapidinho, qual o principal motivo das guerras greco-pérsicas? As guerras entre gregos e persas? Eu não vou responder, eu vou deixar aqui, vocês pausam o vídeo se vocês quiserem e vão se respondendo aí, mas é importante que a gente tenha sempre essa revisão do conteúdo. O que foi a Liga de Delos? O que era? Para que servia a Liga de Delos? Outra pergunta importante: o que aconteceu depois da formação da Liga do Peloponeso? A Liga do Peloponeso se forma, e aí depois disso o que vai acontecer? E por último, quem foi Alexandre o Grande? O que ele fez de tão legal para a história? Vou deixar vocês aqui com essas perguntas. Espero que vocês saibam responder elas. Se vocês souberem responder essas 4 perguntas, vocês entenderam tudo que foi explicado. Por enquanto é só. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a cultura, a mitologia, a contribuição dos gregos que a gente usa até hoje. Então, até o próximo vídeo.